Fala aí galera, boa noite. Depois de muito pesquisar e não achar, eu finalmente consegui uma solução para o meu problema aqui no Godot 4, onde eu não conseguia criar multilayers com o novo Tile Map Layer. Ou melhor, eu até conseguia, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu até conseguia, mas eu queria fazer uma geração procedural com esse carinha aqui, certo? E aí você pode ver que ele tem uma maneira muito interessante de fazer as camadas dele. Eu vou mostrar para vocês. De uma maneira isométrica, onde cada tile map layer representa uma camada no z-index dele, certo? Então deixa eu criar aqui para vocês aqui rapidinho esse, essa demonstração que eu estou comentando. Ó, vou colocar 32 por 16. O tutorial aqui não é ensinar a fazer um jogo isométrico, mas só resolver esse problema de como criar o multilayer dentro do tile map layer novo, tendo em vista que o tile map antigo ele está deprecated, tá vendo? E vai ser removido das próximas versões do Godot com certeza. Então aqui, quando você vai criar um jogo isométrico, dentro do tileset você escolhe aqui a opção isométrica, que é, em vez dele gerar os blocos de maneira normal um do lado do outro, como é no jogo de plataforma, por exemplo, no Mario, ele vai gerar numa visão meio 3D, certo? E o layout se põe esse Diamond Down porque ele dispõe melhor os seus blocos ali dentro. Esse tile size aqui não é necessariamente o tamanho das suas sprites, tá? Mas aqui você vai definir a curvatura daquela sprite dentro do seu cenário 2D. Deixa eu fazer um demonstrativo aqui. Eu vou importar meu asset que eu tenho aqui, certo? Deixa eu buscar ele aqui. Documentos, tilesets, isometric, sandbox. E esse aqui vai dar pra gente brincar um pouquinho. Certo, importei ele aqui para dentro e não quero que importe automaticamente para o Atlas. E aqui a gente já tem nossos tiles todinhos. Esse aqui eu peguei lá do itch.io, eu vou deixar na descrição aí para vocês pegarem também. E aí aqui eu vou fazer uma demonstração dele, sem colocar o isometric ali, só para vocês verem como que fica. E aqui embaixo eu vou colocar o tamanho normal de cada tile. Como não tem muito segredo aqui, cada tile, eu vou colocar tudo 32 por 32 mesmo, que eu não vou precisar mexer em nenhum aqui manualmente, pelo menos em nenhum do que a gente vai mexer por agora. Pronto, nisso ele já ajustou aqui o tamanho de cada tilezinho, né? E aqui eu vou criar esse bloco verde aqui só para demonstração. Ó, quando eu coloco sem o isometric ali, olha como que ele fica. Ele fica como se fosse um jogo de plataforma, mas como essas sprites elas foram feitas para não ser um jogo de plataforma e sim um jogo isométrico, elas ficam com esse design meio estranho, tá vendo? Fica esquisito, fica esquisito. Ele não dá uma curvatura em 3D, se assim eu posso dizer, para essas sprites. Já quando a gente muda de Squire para Isometric, olha como que ele já fica, ó. Ele já fica bem mais bonito. E aí você vê que a gente pode andar nesse, nesse outro sentido aqui. Diferente de um jogo 2D de plataforma, por exemplo, certo? E o Diamond Down, ele só vai... Cadê? Aqui. Ele muda a maneira como essas sprites são mostradas. Então você explora aí, vê o que é melhor para o seu código, para o seu jogo, né? Mas na maioria dos casos a gente usa Diamond Down, certo? Vou colocar aqui ele de novo e deixa eu apagar esse rapaz aqui, que ele ficou lá do outro lado. Pronto. Eu vou criar aqui mais um layer de novo. Pronto. E aí a gente tem o seguinte. Vamos pensar no cenário onde a gente vai querer ter esse layer aqui de, sei lá, de chão, por exemplo, e depois um layer de obstáculos. A gente faria normalmente o que? Intuitivamente, a gente criaria mais um bloquinho aqui, né? E jogaria aqui por cima. Só que ele sobrescreve, olha que interessante. Ele sobrescreve e aí eu não tenho mais uma camada aqui de blocos, certo? Então, para resolver isso, normalmente no tile Map Layer, o que a gente faz? A gente adiciona mais um Tile Map Layer dentro da nossa cena 2D, certo? E... Ih, caramba, deixa eu consertar esse carinha aqui que ficou. Vai. Pronto, pronto. E... E aí esse Tile Map Layer secundário, a gente faz a mesma coisa. A gente pega,
escolhe um tile set, importa ele para cá, não quero criar no Atlas, é 32 por 32 o tamanho das minhas sprites, e aí eu vou criar esse branquinho aqui. Aí agora sim, quando eu crio o branquinho e coloco aqui, aí sim ele vai renderizar de uma outra forma. Nota que quando eu criei aqui de novo, ele veio para Square, que é o padrão, né? Então vou mudar aqui para Isometric e Diamond Down. Que aí ele vai estar disposto dessa maneira que a gente está mexendo agora. Pronto. Aí agora eu consigo empilhar os bloquinhos aqui um em cima do outro. Fica bonitinho. Certo? Deixa eu só tirar esse... Pronto. Fica bonitinho. E aí a gente consegue mexer melhor. Ok? Deixa eu dar um reset aqui. Não é nem reset, né? Deixa eu aqui ajustar o tamanho dos tiles. Que eu não ajustei. Pronto, 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 pronto. E agora eu consigo empilhar tudo um em cima do outro perfeitamente. E a gente tem aquele efeito mais de profundidade mesmo estando num joguinho 2D. O problema é que em jogos, por exemplo, vamos usar como exemplo o próprio Minecraft, quando a gente tem uma geração procedural, fazer fases assim nesse estilo aqui na mão não tem nem como, é extremamente inviável, certo? Então, a maneira que a gente faz isso aqui dentro do Godot para ter essa geração procedural, a maneira que eu achei foi a seguinte: você vai criar um script aqui dentro do tile do Node 2D, perdão, certo? Pode jogar ele aí na pasta de sua preferência, tanto faz. E aí é o seguinte, a gente vai imitar nesse script aqui todo esse processo que a gente acabou de fazer aqui na mão, de criar dois tile map layer e colocar alguma coisa dentro dele, certo? E para isso, primeiro eu vou pegar esse meu tileset aqui, pode ser de qualquer um dos dois, e eu vou salvar ele, porque a gente vai ter que importar esse tileset para dentro do script, ok? Deixa eu até ver se eu tô com o script salvo aqui. Tô sim. Vou deixar ele aqui do lado, daqui a pouco a gente mexe nele. A gente vai pegar esse tileset aqui e vai salvar ele, porque a gente vai usar ele dentro do nosso código. E dentro do nosso código a gente não tem essa interface aqui bonitinha pra gente mexer, né? Então eu vou querer só esse tile aqui, vou querer esse branquinho aqui também, vou querer esse marrom aqui também, e já é o suficiente. Não precisa mais do que isso. E a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui no setinho, ó, vai salvar. Salvar como? E a gente salva aí como tileset, pode ser. A extensão aqui é automática, né? Ele fica .trs e a gente vai utilizar ela dentro do nosso código, ok? Vim aqui pro código já de vez, aquele código que a gente criou naquela hora. Eu vou disponibilizar ele aí no comentário para vocês. E aí é o seguinte. Primeiro, a gente vai definir os tiles IDs. A gente vai dar nome para eles, vai da sua preferência, tá? Eu coloquei pedra, terra ou grama. E aí esse vetor 2i e essas coordenadas aqui vai ser as coordenadas que você do tile map layer que você criou aqui dentro, tá vendo? E para descobrir a coordenada não tem segredo nenhum, você bota o mouse aqui em cima, ó, aí tá ali, ó, a coordenada do Atlas, 0,0. Então beleza, a minha grama aqui, ó, tem 0,0. Fechou. Aqui a minha pedra tem 0,3, 0,3 e a minha terra aqui ela tem 0,6, ok? E aí feito isso, você vai criar três layers, né? Só para demonstrativo mesmo, eu vou criar três layers e em cada layer desse aqui eu vou criar um tile map layer novo, ok? Então, basicamente como se eu estivesse vindo aqui e adicionando, certo? Aí eu boto aqui o nome de layer 1, layer 2, layer 3, tudo faz, certo? E estou jogando para dentro de cada uma da sua respectiva variável. E aí aqui que começa a parte interessante do código. Quando o código está pronto, ele vai carregar aquele tileset que você acabou de gravar. Então aqui você ajusta o diretório aqui para onde você colocou. Aqui ó, tileset.trs, ok? E aqui você vai configurar cada layer que você vai querer ter no seu código, certo? Então, o primeiro layer você vai
Cadê? Você vai ter essa função aqui de configurar o layer. Deixa eu jogar lá pra cima que vai ficar visualmente melhor pra gente. Pronto. E aí, para criar o layer, você vai chamar essa função aqui de configurar o layer, que ela espera como parâmetro a variável, né? O seu tilemap layer, que é o que você criou aqui em cima, certo? Um nome, você pode dar um nome aleatório, seria o nome que você colocou aqui, por exemplo. Então, nesse nosso caso, a gente estaria criando o tilemap layer rock, ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? O tileset é o que você acabou de criar ali e importar para dentro do seu código. E ozindex. O zindex é o que vai dar as camadas para gente. Então aqui, o nosso zindex... Cadê? Aqui. O nosso zindex dessa plataforma aqui que a gente criou seria 0, certo? Que seria a mais baixa de todas. Dessa aqui seria 1, que seria 1 acima desse carinha, ok? Então aqui a gente passa o nosso zindex. Passa como 1, passa como 2, passa como 3. Aí cria pedra, terra e grama. Passando as três variáveis, mudando o nome e mudando os index também. Então o set ele vai ser sempre o mesmo. Ok? E aqui a gente vai ter uma função de fill layer, que é basicamente ele vai criar uma plataforma. Literalmente, ele vai criar uma plataforma com o que você acabou de definir ali. Então ele vai pedir para você o tilemap layer que você criou aqui em cima, certo? Ele vai te pedir o tile que você vai usar. Então aqui eu estou passando o rock, ok? E passo também o dirty e passo também o grass. Por quê? No meu layer de rock, eu obviamente vou querer usar rock, né? Pedra. Então, se eu quisesse passar dirty aqui não tem nenhum problema, mas logicamente ele vai ser dessa forma até para ficar mais organizado dentro do código, ok? E width e height vai ser a largura e a altura da plataforma que você quer usar. E o offset dela. O offset dela, pensa no seguinte. Quando a gente está criando um jogo... Cadê? Deixa eu apagar esses três layers aqui. Pronto. Quando a gente vai criar um jogo sem ser isométrico, o que acontece? Deixa eu botar um tileset aqui. Será que eu tenho algum... Não tem, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Pronto, tem baixado, sem slide, sem segredo. E pega esse aqui, porque você vai vai ser melhor. Pronto. Quando eu deixo aqui assim dessa forma como square, eu vou criar um jogo. Olha o que acontece. Deixa eu importar as plataformas. Não quero que crie porque eu não vou usar tudo. E ele pode ser 32 por 32, não tem problema. Não tem problema assim, ó. Opa, volta aqui. Nesse caso aqui ele é 16 por 16. Isso aqui varia de acordo com quem criou a sprite. Se foi você pegou da internet, você vai ter que ajustar aqui conforme o que vai se adequar ali ao tamanho da sprite para você. Ok? Não tem muito segredo. Mas é isso. E aí, quando eu configuro dessa forma aqui, ó. Ô, caceta. Pronto. E vou colocar ele aqui no mapa, veja o que acontece. Ó, não configurei como isométrico, tá vendo? Ele tá como square, normal. E aí a coordenada, aqui no cantinho, ó, a coordenada de cada bloco, ele é literalmente o anterior mais um. Ó, de 37 foi para 38. Quando eu vou para cima, continua 38, mas ali o y ele passa a ser 1 a menos. Quando eu vou para baixo, é 1 a mais, certo? Então isso aqui são as coordenadas que a gente está criando. Coordenadas que a gente está criando. Isso aqui são as coordenadas mesmo que a gente cria, só que de acordo com esse estilo de Square aqui. Só que quando a gente não usa Square, quando a gente usa Isometric, olha que interessante. Deixa eu puxar aqui meu tile set de novo. Coloquei um tile aqui. Ele está no 35.10, ok? Para eu colocar um tile na frente dele, ó, ele não vai para o 35.11 igual ficaria no outro. 35.9. Ele até fica, mas olha, não fica um em cima do outro, ele fica, sei lá, do lado, na diagonal. Pra ficar do lado de um do outro, ó, olha como que ele incrementa ali, ó. 35.10, 35.9, 35.11. Se eu coloco aqui pro lado, ó, 36.9. Então a lógica é um pouquinho diferente.
tanto nesse layer aqui, quanto se eu fizer outro layer. Se eu criar outro layer aqui, ó, vou importar esse tileset aqui e colocar aqui em cima, ó. Quando eu vou aumentar aqui um no tamanho dele, ele também tem a lógicazinha diferente ali. Então é esse offset aí que a gente define ali no código para ter esse comportamento. E é justamente isso aqui que, nossa, que foi uma merda de fazer durante todo esse tempo aí. Então esse offset é justamente isso. É justamente isso. Você vai passar para ele em qual layer que você está mexendo, certo? E aí ele vai calcular o offset certinho para você e vai criar as camadas sem muito segredo. Ok? Ok. Dito isso, deixa eu apagar esses dois layers aqui. E o nosso mundo ele não vai ter nada criado, porque quem vai criar as coisas no mundo vai ser o código. Você dá um F5 para debugar e pronto. Aqui, ó. Ele criou uma camada inteira de grama, uma camada inteira de dirty e uma camada inteira de rock. Deixa eu criar um player aqui, que a gente consegue... Deixa eu criar que a gente consegue navegar pra cima e mostrar como foi essa mundo. Então, agora aqui, como eu vou rebanar ninguém, não nada, eu vou usar a câmera dele e é isso. Deixa eu escolher, cadê? Não, pelo menos aqui e aqui. Vai cá dentro. Pronto. E tudo vai sair script, né? Pronto. E o player eu importo dentro da minha cena principal. Dando um ok aqui, ó. A gente consegue navegar por aqui livremente e ver que realmente, ó, criou um de grass, um de dirty e um de rock. E aí, para fazer uma geração procedural com isso, agora não tem segredo. Você implementa um loop da maneira que você quiser, aplica Perlin Noise ou qualquer outra coisa que você preferir, ok? Então é isso, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Qualquer dúvida aí ou esclarecimento, pode mandar aí nos comentários. E valeu!